Porque a procrastinação é o seu maior inimigo. A procrastinação é o inimigo mais perigoso que você tem, porque ela se disfarça de aliada. Ela sussurra que você só precisa de mais um tempo, que amanhã será melhor, que hoje você está cansado demais para começar. Ela fala com uma voz doce e racional e faz você acreditar que está se protegendo de algo, quando, na verdade, está se sabotando. E o pior é que, por fora, parece inofensiva, mas por dentro, ela destrói o que você tem de mais precioso, a confiança em si mesmo. Você já percebeu como sempre há uma desculpa perfeita para adiar o que realmente importa? Ainda não é o momento certo. Preciso de mais motivação. Vou começar segunda-feira. E quando a segunda chega, o peso é maior, a culpa mais silenciosa e o medo mais forte. É um ciclo que parece lógico, mas que te aprisiona. Você se convence de que está esperando a inspiração certa, mas o que realmente está esperando é coragem. A procrastinação não é sobre falta de tempo, é sobre fuga. É o medo de enfrentar o desconforto, o fracasso, o julgamento e, principalmente, o medo de provar que você pode mais. Porque se você tentar e não conseguir, o sonho morre. Mas se você continuar adiando, o sonho ainda está vivo, guardado na ilusão de um dia que nunca chega. Ela te convence de que está te poupando do fracasso, quando na verdade está te condenando à estagnação. Cada vez que você cede à procrastinação, reforça a ideia de que agir é perigoso e que ficar parado é seguro. E assim, pouco a pouco, você se transforma em um espectador da própria vida. O perigo da procrastinação não está no tempo perdido, mas no que ela faz com a sua mente. Ela enfraquece sua capacidade de confiar em si, de acreditar que é capaz de cumprir o que promete. E quando isso acontece, até o simples ato de começar algo novo passa a parecer impossível. Mas hoje, nós vamos virar esse jogo. Vamos entender o que realmente está por trás desse hábito silencioso e destrutivo. Porque o primeiro passo para vencer a procrastinação é enxergá-la como ela é. Não uma falha de disciplina, mas um reflexo da batalha entre quem você é e quem você poderia ser. E quando essa consciência chega, algo muda dentro de você. Você começa a perceber que cada segundo que adia é um voto contra o seu próprio futuro e que cada pequena ação, por menor que pareça, é um ato de poder pessoal. A procrastinação não é um problema de tempo, é um conflito de identidade. Você não adia porque é preguiçoso, mas porque existe uma parte dentro de você lutando contra o desconforto de crescer. O cérebro humano foi programado para evitar dor e buscar prazer. Ele interpreta o esforço como ameaça e o descanso como segurança. Por isso, cada vez que você pensa em começar algo difícil, o seu próprio corpo tenta te proteger, criando distrações, racionalizações e pequenas fugas disfarçadas de lógica. Você diz que vai começar depois do café, depois do banho, depois de assistir a um vídeo, mas o que está acontecendo de fato é uma negociação interna entre o seu eu atual e o seu eu que deseja evoluir. Um quer conforto, o outro quer progresso. Um quer descanso, o outro quer significado. E a procrastinação é a ponte ilusória que promete os dois, mas nunca entrega nenhum. Ela oferece alívio imediato através de pequenas recompensas. Um scroll no celular, uma conversa qualquer, uma nova tarefa urgente que mascara a importante. É o que muitos chamam de armadilha da dopamina, o prazer rápido substituindo o progresso real. Mas essa troca tem um preço alto. Cada vez que você escolhe o prazer do agora, você ensina o seu cérebro que fugir é mais seguro do que agir. E ele aprende rápido. Com o tempo,
Esse padrão deixa de ser um comportamento e se torna uma identidade. Você passa a acreditar que é assim mesmo, que não tem foco, que funciona sob pressão. São máscaras que o medo veste para não admitir que, no fundo, você tem medo de falhar e também de ter sucesso, porque o sucesso exige consistência e a consistência exige coragem. A procrastinação é uma forma sutil de autoabandono. É quando você quebra silenciosamente a promessa que fez a si mesmo. E cada vez que isso acontece, algo dentro de você se fragmenta. É por isso que, mesmo sem perceber, você sente aquele peso no peito, aquele incômodo disfarçado de tédio. Não é cansaço, é o desconforto de não estar sendo quem você sabe que pode ser. Mas o pior não é o que você deixa de fazer, é o que a procrastinação faz com a forma como você se enxerga. A procrastinação não apenas atrasa seus planos, ela destrói silenciosamente sua confiança. Cada promessa quebrada, cada amanhã eu começo, reforça a ideia de que você não é alguém em quem pode confiar. E isso é devastador, porque a autoconfiança não é construída com grandes vitórias, mas com pequenas ações cumpridas repetidamente. É o ato de fazer o que disse que faria, mesmo quando ninguém está vendo. Quando você procrastina, você ensina ao seu cérebro que a sua palavra não tem peso. Ele aprende que você diz, mas não faz. E quando isso se repete por dias, semanas, meses, sua mente começa a duvidar de você. A procrastinação, com o tempo, cria uma fratura interna entre intenção e execução. E é nessa fenda que nasce o autoabandono. Você começa achando que está apenas adiando uma tarefa, mas aos poucos começa a duvidar de si mesmo. Duvida da própria capacidade, da própria força, da própria visão. Cada vez que você adia, inconscientemente envia uma mensagem: eu não confio em mim para cumprir o que prometo. E essa mensagem enfraquece sua identidade mais do que qualquer fracasso externo. Porque o fracasso, quando acontece após a tentativa, ainda traz aprendizado e crescimento. Mas a procrastinação não ensina nada. Apenas drena energia, tempo e fé pessoal. É o cansaço de carregar metas não cumpridas e sonhos empilhados em uma prateleira mental que você visita todos os dias, mas nunca toca. Isso pesa mais do que o esforço de agir. Então, quando surge uma nova oportunidade, a dúvida aparece antes mesmo da ação. E se eu desistir de novo? E se eu não conseguir? A procrastinação condiciona você a esperar o pior de si mesmo. E quando você acredita que vai falhar, a mente se encarrega de transformar essa crença em realidade. Você começa duvidando do prazo e termina duvidando de si mesmo. Essa é a erosão invisível que corrói seu potencial. Mas há uma verdade ainda mais dura. A procrastinação não é sobre tempo, é sobre medo. Por trás de cada momento em que você procrastina, existe medo. Ele pode se disfarçar de cansaço, distração, perfeccionismo ou até planejamento, mas é medo. O medo de encarar o desconforto que acompanha todo o crescimento real. Porque agir é se expor, é correr o risco de errar, de ser julgado, de não corresponder às próprias expectativas. E a mente, que busca segurança acima de tudo, prefere o conforto da inércia ao risco da transformação. O perfeccionismo é um dos disfarces mais elegantes do medo. Ele faz você acreditar que está esperando o momento certo, quando na verdade está apenas evitando o julgamento. Você diz que quer fazer o melhor possível, mas o que realmente teme é fazer e perceber que o melhor possível ainda não é o suficiente. Assim, o perfeccionismo se torna uma prisão disfarçada de padrão elevado. Há também o medo de perder quem você é.
Mudar exige abandonar versões antigas de si mesmo, crenças, hábitos, até identidades. A mente resiste porque teme o vazio entre o eu de antes e o eu que ainda não existe. E é nesse espaço que muitos desistem, confundindo transição com fracasso. A verdade é que crescer dói, mas permanecer igual dói mais. Existe ainda o conforto disfarçado no caos. Ficar ocupado, adiar decisões, se enterrar em tarefas menores, tudo isso é uma forma de evitar o que realmente importa. É mais fácil apagar incêndios diários do que sentar em silêncio e encarar as verdades que você tenta ignorar. A procrastinação, nesse caso, é uma anestesia. Ela te mantém distraído o bastante para não precisar sentir o peso das suas próprias escolhas. Você não teme o trabalho, teme o que vai descobrir sobre si mesmo quando finalmente parar de adiar. Porque agir é se confrontar com suas inseguranças, suas limitações e também com o seu verdadeiro poder. E é por isso que muitos preferem o conforto da dúvida à coragem da ação. Mas o mesmo medo que te paralisa também pode ser o que te liberta. Porque ele mostra exatamente onde está o limite que você precisa ultrapassar. A procrastinação se alimenta da ilusão de que você precisa estar motivado para agir. Mas a verdade é exatamente o contrário. A ação é o que cria a motivação. A mente espera sentir vontade para começar, mas a vontade nasce depois que você dá o primeiro passo. É por isso que vencer a procrastinação não é uma questão de força, mas de estratégia mental. O primeiro antídoto é simples, mas poderoso. Começar antes que o cérebro tenha tempo de resistir. Quando você decide agir em até 15 minutos, engana o mecanismo de defesa que tenta te proteger do esforço. Essa é a regra dos 15 minutos. Ela quebra o ciclo da hesitação, porque transforma o impossível em algo manejável. O início é o ponto mais pesado, mas é também o mais curto. Depois que o corpo entra em movimento, a mente segue. O segundo antídoto é o que podemos chamar de âncora de identidade. Toda vez que você precisa decidir entre agir ou adiar, pergunte a si mesmo: o que a pessoa que eu quero me tornar faria agora? Essa pergunta é uma reprogramação silenciosa. Ela muda o foco da dificuldade para o caráter, do esforço para a integridade. Quando você age como a pessoa que deseja ser, o comportamento novo começa a aparecer natural. E há o sistema dos microganhos, o método mais eficaz para reconstruir a confiança que a procrastinação destruiu. Em vez de buscar resultados gigantes, foque em vitórias pequenas e consistentes. Cada ação cumprida é uma prova concreta de que você é capaz de agir. É assim que o cérebro volta a associar o movimento à satisfação e não ao medo. Com o tempo, essas pequenas vitórias somam um novo padrão interno: a disciplina. Não a disciplina rígida, imposta pela culpa, mas aquela que nasce do respeito próprio. Porque quando você volta a confiar em si, a procrastinação perde força. A disciplina não nasce da força, mas da reconciliação com quem você prometeu ser. E quando essa reconciliação acontece, algo profundo muda. A procrastinação deixa de ser um inimigo e se torna um espelho, mostrando o quanto você ainda evita ser quem realmente é. No fim, você descobre que a procrastinação nunca foi o verdadeiro inimigo. Ela é apenas o reflexo de um conflito mais profundo, o medo de se tornar alguém que honre o próprio potencial. Porque, no fundo, não é o fracasso que assusta, é o poder de ser tudo o que você pode ser e não ter mais desculpas para fugir de si mesmo. Vencer a procrastinação não é apenas sobre fazer mais, é sobre se libertar da identidade que se acostumou a adiar.
É entender que agir não é um castigo, é um ato de libertação. Cada vez que você cumpre o que prometeu, reconstrói uma ponte entre o que pensa e o que faz. E é nessa ponte que a autoconfiança volta a nascer. Não há atalhos. Haverá resistência, dúvidas, dias em que tudo parecerá inútil. Mas é justamente nesses dias que você precisa agir. Não porque está fácil, mas porque é assim que se vence a si mesmo. A procrastinação perde poder no instante em que você decide agir mesmo sem querer, mesmo com medo, mesmo sem garantia de resultado. Porque o simples ato de começar é o que destrói o ciclo da inércia. Você não é o atraso, você é a intenção por trás dele. O desejo de mudar, a vontade silenciosa que sobrevive mesmo quando a ação não vem. E é ela que precisa ser fortalecida todos os dias, até se tornar mais forte que o medo, mais forte que a dúvida, mais forte que a voz interna que diz amanhã. Hoje, não lute contra a procrastinação. Lute por você. Comece agora. Porque nada vai mudar até que você decida se mover. O inimigo nunca esteve no tempo, nas circunstâncias ou na falta de motivação. Ele sempre esteve dentro de você, e a boa notícia é que o poder de derrotá-lo também está. A procrastinação vence no silêncio das pequenas concessões. É quando você diz, só mais 5 minutos, amanhã eu começo, não estou pronto ainda. Mas a verdade é que ninguém está totalmente pronto. O crescimento nunca vem embalado em conforto. Ele chega disfarçado de desafio, de cansaço, de medo. E é por isso que poucos alcançam o que sonham, porque confundem o desconforto de agir com o sinal de que estão no caminho errado, quando, na verdade, é o sinal de que estão finalmente se movendo. O tempo não vai esperar. Nenhum dia perfeito vai aparecer. Nenhum empurrão externo vai resolver o que só a sua decisão pode mudar. A procrastinação se dissolve quando você entende que o momento certo é aquele em que você começa. Não há outro. Cada passo que você adia é um voto a favor da estagnação, e cada ação, por menor que pareça, é uma semente plantada no terreno da sua transformação. Você já tem dentro de si tudo o que precisa para agir. O medo, a dúvida, o desconforto, todos fazem parte do processo. Não são sinais de fraqueza, mas convites para a coragem. Agir é escolher crescer, mesmo quando não há garantia. E esse é o verdadeiro poder. Fazer o que precisa ser feito enquanto o resto ainda parece incerto. A vitória contra a procrastinação não é grandiosa, é silenciosa. Ela acontece quando você levanta mesmo cansado, quando escreve a primeira linha, quando dá o primeiro passo sem saber aonde vai dar. É nesse instante que o ciclo muda. Se este vídeo te ajudou a enxergar a procrastinação de uma forma diferente, curta e compartilhe para que mais pessoas despertem para essa verdade. E se você quer continuar vencendo seus próprios limites, se tornar alguém que age apesar do medo e constrói a própria força todos os dias, inscreva-se agora e fique aqui. Cada vídeo é um lembrete, o tempo não espera, e você também não deve esperar.